cárie, todo mundo sabe o que é, todo mundo já viu. Hoje, dados epidemiológicos mostram que todos do mundo têm pelo menos ou tiveram um episódio de cárie. A gente tem aqui na UFABC algumas linhas de foco das lesões. Então, o primeiro seria o diagnóstico precoce. A gente tem a tomografia por coerência óptica, a gente faz um diagnóstico com uma altíssima resolução, né, em torno de 6 microns, utilizando laser no infravermelho, que também não causa nenhum dano ao paciente. Então, a gente está utilizando o tomógrafo por coerência óptica. Então, esse daqui consegue ter uma penetração óptica no tecido em torno aí de poucos, 1 centímetro em média, mas ele permite uma resolução muito boa. Se a gente for olhar a olho nu, a restauração está super bem feitinha. Como eu sei onde está incidindo, eu sei que isso daqui é uma restauração, isso daqui é esmalte humano, isso daqui é esmalte humano. E se a gente conseguir avaliar com mais detalhes, a gente vê que aqui existe uma linha, aqui, e aqui a gente tem uma outra linha. Se a gente for utilizar a régua que está aqui, a gente está vendo que ela tem cerca de 3 micrômetros. Isso significa que a restauração, micrometricamente, ela não está tão bem aderida ao dente como se pensava. Utilizando um raio-x convencional, nós não temos sensibilidade para detectar esse tipo de fenômeno que está aqui, enquanto que no tomógrafo nós temos. O objetivo dessa pesquisa é auxiliar o intensivista no tratamento dos pacientes nessas unidades de tratamento, de forma a melhorar a qualidade do ajuste do ventilador mecânico para esses pacientes. Esse equipamento ele é portátil, tá? Ele tem o tamanho de um equipamento, eu diria, do tamanho de um ventilador mecânico. Algumas você consegue carregar e deixar ao lado do paciente durante 24 horas. Essa é uma das vantagens da tecnologia, porque se você não usar isso, geralmente se você precisa de uma imagem tomográfica, você precisa carregar o paciente e fazer essa manobra de transporte do paciente mais os equipamentos até a sala do tomógrafo é bastante perigosa. A tecnologia da tomografia de impedância elétrica ela é um pouco diferente dessas tomografias utilizando raio-x ou ressonância. Nós utilizamos apenas medições elétricas na superfície do tórax do paciente, né? Então nós colocamos uma série de eletrodos na superfície do tórax e fazendo as medidas elétricas de tensão, eu consigo reconstruir a distribuição de resistividade interna do tórax que está relacionado à imagem médica. O meu projeto de mestrado, em específico, ele teve como objetivo fabricar um protótipo de um arcabouço para engenharia tecidual de válvulas cardíacas. O que é um arcabouço para engenharia tecidual? A engenharia tecidual é um campo que procura, basicamente, assim, de forma simplificada, produzir estruturas vivas para substituir algum tecido lesado. E para isso a gente precisa de células, que vão compor esse tecido novo, só que a gente também precisa de um suporte estrutural onde as células possam crescer, proliferar, até tomar forma, E esse suporte é o arcabouço. E ele precisa ser de um material bioreabsorvível, porque ele vai degradando e o corpo vai eliminando conforme o tecido vai crescendo. Por que válvulas cardíacas em específico? Bom, muita gente deve saber que existem substitutos de válvulas disponíveis comercialmente, as pessoas implantam isso, elas vivem bem. Só que esses substitutos eles têm suas limitações, por exemplo, as válvulas mecânicas você tem que tomar anticoagulante, as válvulas biológicas têm uma durabilidade menor. Só que o problema mais crítico, eu acho, são os pacientes pediátricos, que muitas vezes eles têm problema na válvula muito cedo. E daí eles acabam tendo que fazer mais cirurgias porque a válvula não acompanha o crescimento deles. Então eles têm que ir trocando de válvula ou fazer primeiro uma valvuloplastia e depois colocar uma válvula mecânica ou biológica. Isso acaba diminuindo bastante a qualidade de vida deles. A gente tem um projeto de pesquisa e andamento que envolve estudar a biomecânica da corrida. O objetivo desse projeto, por exemplo, é tentar entender se alguns padrões de movimento estão associados com ocorrência de lesões que podem afetar a prática, fazer com que essas pessoas interrompam a prática dessa atividade. O laboratório também tem a preocupação de avaliar e ajudar,
pessoas com portadores de deficiência, principalmente deficiências motoras ou mobilidade reduzida também. A biomecânica, basicamente, o que é aplicar os conceitos da mecânica mesmo, da física, e os conceitos de engenharia, por exemplo, para tentar solucionar ou estudar, né, o funcionamento do corpo humano. Na verdade, o laboratório, além de biomecânica, também tem o objetivo de estudar o controle do movimento. Então, existe uma interface muito grande, principalmente com a neurociências, né, para tentar entender como é que os seres vivos são capazes de executar esses movimentos e quando, principalmente, um distúrbio ou uma doença afeta esses movimentos em função dessa perda de controle mesmo, fisiológico até. Para o estudo da corrida a gente precisa de praticantes regulares de corrida, né, de rua, e para descrever o movimento deles a gente basicamente precisa posicionar alguns marcadores, né, que são marcadores retrorefletivos, para que esse sistema de câmeras que está instalado aqui no laboratório possam descrever ou registrar a posição desses marcadores. Para descrever a posição de cada segmento, por exemplo, a coxa, a perna, o pé, a gente posiciona alguns marcadores que têm uma relação espacial em cada um desses segmentos, né? Então a gente utiliza por volta de 50 marcadores para conseguir descrever o movimento dos membros inferiores e da pelve, que é esse osso da bacia, em 3 dimensões. A gente possui uma esteira instrumentada no centro do laboratório, então é possível medir as forças, quantificar as forças de contato, né, do pé com o solo, com a esteira no caso, durante o movimento da corrida. Uma forma de apresentar os resultados é visualizando a reconstrução tridimensional desses dados da corrida. E acho que a gente consegue perceber também uma flecha azul que representa o vetor resultante da força de reação do solo. É estimado que cerca de 4,5 milhões de pessoas correm em todos os níveis, tanto recreacionalmente quanto profissionalmente. E por estimativas na literatura, a prevalência de lesões na corrida está por volta de 50%. Então, se a gente levar em consideração o número de lesões, o custo associado ao tratamento dessas lesões, existe uma necessidade sim de entender melhor por que essas pessoas estão se machucando. Então, baseado em alguns estudos prévios, tem sido mostrado que biomecânica e algumas alterações desse padrão de movimento têm alguma associação com algumas dessas lesões. Hoje, a radiação X, aquela radiografia que a gente faz lá no dentista, ela tem uma resolução de 500 a 700 microns, ou seja, ela pega lesões grandes, tá? Quando a gente está trabalhando com fluorescência ou a tomografia de coerência óptica, essa resolução aumenta para 6 micrômetros. Então, a gente consegue diagnosticar lesões muito menores. O que isso implica? Quando você diagnostica uma lesão nesse âmbito, você consegue remineralizar sem tratar, né? Então você aplica, por exemplo, flúor, ou você aplica então a irradiação laser, e você não precisa utilizar o desgaste, né? Então você não precisa utilizar o alta rotação, a turbina, o motorzinho de dentista, para poder fazer o tratamento. Então, para prevenção, a gente tem a irradiação com lasers em alta intensidade, que visam então fazer modificações químico-estruturais no tecido, também utilizando radiação não ionizante e visando um tratamento muito mais duradouro, né? Então, como a gente muda o tecido, a gente consegue então ter uma eficácia muito maior no processo, a gente já viu na literatura. Então, a gente está utilizando ali um modelo de um dente bovino e a gente, para fazer a avaliação, nós estamos utilizando uma câmera emissora no infravermelho, que é essa daqui, né? E aqui a gente tem o computador com o software associado. Então a gente vai observar durante as irradiações as elevações de temperatura que estão acontecendo durante o tratamento. Ela nesse momento ela está aplicando uma substância fotoabsorvedora,
tá ok? Que visa justamente potencializar o efeito do laser sobre o tecido duro. Esse amarelo mais forte é a elevação de temperatura produzida pelo laser. E aqui, que estava bem aquecido, vocês vejam que a gente vê a dissipação desse calor. Olha. Se eu passar de 100 graus Celsius, eu já consigo ter ali uma redução da quantidade de carbonato, uma redução da quantidade de água, consequentemente o tecido ele fica mais resistente a ácidos produzidos pelas bactérias da cavidade oral. E a gente também utiliza outras terapias para tratamento de lesões bem estabelecidas, que seria então a terapia fotodinâmica. A terapia fotodinâmica é uma terapia que se baseia na aplicação de luz, sem utilizar uma quantidade de luz que promova efeito térmico, e a gente associa a luz a uma substância que a gente chama de fotossensibilizador. É um corante que tem algumas características que, ao ser iluminado, né, por uma luz com comprimento de onda adequado, ele vai promover a formação de espécies reativas de oxigênio. E essas espécies reativas de oxigênio, elas são letais para células. Essa primeira placa é do grupo controle, são as células que não passaram por nenhum tipo de tratamento. Cada ponto claro na imagem é uma unidade formadora de colônia. Então, é uma célula utilizada no experimento que deu origem a uma colônia de células. Com 30 segundos a gente percebe que tem uma quantidade de células muito menor, mas ainda existem algumas células que sobreviveram. Já com 2 minutos a gente percebe que foi o suficiente para a gente inativar todas as células que estavam presentes na nossa suspensão. Eu fiz uma simulação computacional para verificar se a geometria e os materiais que eu selecionei eram adequados. Então a gente pega a geometria que a gente faz no software de CAD, joga no programa, coloca as propriedades dos materiais que a gente quer utilizar, aplica uma certa pressão em alguma estrutura específica que a gente quer e daí vê essa resposta do material. Depois que a gente verificou, esses materiais podem ser utilizados, eles provavelmente vão resistir, daí a gente passa para a fabricação de fato. Às vezes a simulação fala que o material dá certo, só que você vai fabricar e a técnica não se adapta ao que você quer. Bom, esse aqui é a primeira versão do protótipo que a gente produziu. Ela é composta por essa parte um pouco mais rígida que dá o suporte estrutural. A gente imprimiu um molde através de impressão 3D, a gente posiciona dentro do stent, a gente pega o aerógrafo e a gente recobre esse molde e por cima dela a gente faz os folhetos através da técnica de airbrushing. Esse aerógrafo, na verdade, ele é um equipamento muito simples, ele é usado para pintura, para, por exemplo, aeromodelismo ou até maquiagem. Esse líquido que a gente coloca no reservatório, ele é uma solução polimérica. O nosso objetivo é fabricar uma membrana polimérica através desse método que, na maioria das vezes, vai produzir membranas fibrosas. Ela fica bem fininha, bem leve. O design da válvula, ela foi baseada nas válvulas biológicas comerciais, assim, a curvatura dos folhetos, essa parte de suporte que a gente chama de stent, é tudo baseado numa válvula biológica, porque assim, funciona. E daí qual que é a ideia, né? O fluxo, ele vai vir por aqui, vai abrir os folhetos, então todo o sangue vai do ventrículo esquerdo para a aorta, vai passar, só que daí quando o sangue começa a voltar, ele perde a força, e ele fecha aqui, ó. Ele vem nesse sentido e fecha a válvula, para não poder vir sangue de novo para o ventrículo, o que ia atrapalhar muito a circulação. O microscópio eletrônico de varredura, ele utiliza um feixe de elétrons que percorre a amostra, mas a gente consegue fazer uma imagem da topografia da amostra. Essa aqui é uma membrana de policaprolactona, ela foi feita através da técnica de airbrushing. Então a gente fez uma membrana polimérica e pegou uma pequena amostra dessa membrana, colocou numa plaquinha que a gente chama de stub e depois recobre ela, pode ser com ouro, pode ser com carbono, no caso a gente usou um recobrimento de ouro para poder verificar a topologia dela. Na amostra anterior a gente podia ver que não tinha nenhuma orientação preferencial, estava um emaranhado bem desorganizado. Aqui, nessa amostra em particular, a gente pode ver que já tem uma diferença significativa da outra para essa. Essa condição a gente utilizou uma rotação de 150 RPM
Então a gente vai vendo, observando qual a rotação que fica melhor o alinhamento. Obviamente nós injetamos corrente elétrica de alta frequência e baixa amplitude, mas isso está dentro de todos os regulamentos internacionais de segurança elétrica. E essa corrente ela vai causar uma diferença de potencial no contorno do tórax. Os potenciais elétricos são medidos na superfície do tórax, utilizando uma série de eletrodos. No nosso equipamento nós utilizamos 32 eletrodos, então eles ficam afixados ao redor do tórax. E esses mesmos eletrodos nós utilizamos para injetar corrente elétrica e medir os potenciais elétricos. Você pegar, por exemplo, um paciente em condições totalmente saudáveis e você fizer essas medidas, você vai ter um certo conjunto de medidas. Se você pegar um paciente em condições, pode ter um pneumotórax ou algum estado patológico, os potenciais são quase iguais. A diferença é muito pequena, é muito sutil a diferença. Depois que o sinal é coletado e está dentro do computador, tem técnicas também numéricas agora para fazer a limpeza desses sinais, eliminar o que não te interessa e evidenciar o sinal que interessa para a gente. De fato, esse é um projeto que envolve desde a parte da instrumentação, que é a construção do equipamento que vai medir os sinais de interesse para a gente. Depois tem um outro bloco, que é a parte dos algoritmos de geração da imagem, responsável por pegar esses dados coletados, esse pacote de informação, e com esse conjunto de informações, chegar numa imagem que eu olho e falo, esse é o tórax do paciente. Esse projeto, ele começou, eu acho que em torno de 15 anos atrás, talvez um pouco mais, eu diria quase 20 anos. Aqui na UFABC, nós trabalhamos desde a parte da instrumentação até a parte das ferramentas clínicas. Então aqui nós fazemos um pouco de cada coisa, né? Porque depois de um certo tempo que você trabalha no projeto, você acaba se envolvendo em tudo. Não tem como evitar isso. É muito difícil na área de instrumentação, modelagem e processamento de sinais, você trabalhar apenas em uma área. O estágio atual do equipamento desenvolvido aqui no Brasil por esse grupo de pesquisa, ele já está em nível de comercialização. Tá? Então, já está sendo vendido para hospitais, centros de pesquisa. Ainda não é um equipamento totalmente difundido, porque isso demora bastante tempo, né? Se você comparar a imagem de uma tomografia usando essa tecnologia e de ressonância magnética, CT, se você comparar as imagens, espacialmente, a resolução é muito melhor atualmente na ressonância magnética. Você consegue ver estruturas muito pequenas, muito bem delineadas. Na tomografia de impedância elétrica não é esse tipo de imagem que a gente obtém. Entretanto, ela tem uma resolução temporal altíssima. Você consegue ver coisas que na tomografia de raio-x ou ressonância você não vê. Então nós conseguimos saber se de fato o pulmão está funcionando ou não, que parte está funcionando, que parte não está funcionando, quando ocorre algum problema, quando não ocorre, está tendo perfusão de sangue ou não, etc, etc. Então a função é diferente. Quando a gente está falando em luz, a gente fala, por exemplo, a luz branca no convencional, essa que a gente usa para acender, né? Ela é uma luz que não é coerente. Então a gente fala que os fótons, né? Então eles estão viajando no espaço, né? Cada um de um jeito. O laser não, né? O laser ele é bem coerente. Os fótons eles caminham em linha, em fase, todos ao mesmo tempo, como se fossem soldadinhos marchando sempre a mesma perna direita ao mesmo tempo. Graças a esse aspecto da coerência, a gente tem a monocromaticidade, então os lasers têm apenas uma única cor, enquanto que a luz ela tem várias, né? Então, como a gente conhece esse comprimento de onda dos fótons, né, como eles estão viajando, a gente sabe a energia que eles têm, a gente consegue então prever a interação deles com os tecidos. No caso, a gente vai falar agora em tecido biológico. A interação da luz com os tecidos biológicos, ela não se dá de forma igual para todos os comprimentos de onda. A região do vermelho é a região espectral que há a maior penetração de luz dentro dos tecidos biológicos e a região do infravermelho também. Das vertentes do projeto, né, é a gente diferenciar o estágio da lesão de cárie. Então a gente foi lá e determinou os padrões espectroscópicos de cada uma dessas lesões. O
Ok, depois que a gente fez isso, então fizemos um banco desse tipo. Então, olha, a gente consegue reconhecer que aqui a gente tem mais colágeno, aqui a gente tem DNA, aqui a gente tem alguma coisa de bactéria e tal. E aí agora a gente está desenvolvendo um software para que a gente consiga então falar, olha, esse tipo de padrão equivale a este tipo de tecido que está ali. É isso que a gente quer mostrar para o dentista. Então ele vai ver alguma coisa ali e a gente vai indicar, olha, isso você pode deixar, você chegou no limite bacana. Não, esse você precisa remover porque ainda está contaminado. O que que a gente quer? Reduzir o número de intervenções cirúrgicas desnecessárias. Uma das principais limitações de estudos nessa área é a amostra limitada de corredores, né, que são estudados. Com a implantação do laboratório e com a colaboração com parcerias e colaborações com outras instituições, a gente pretende aí alimentar e criar uma base de dados pública, onde corredores de diferentes faixas etárias, níveis de performance, serão estudados para tentar aí responder de uma forma mais conclusiva se existe de fato essa associação entre a biomecânica da corrida, lesões e performance também. Então a gente está no estágio ainda inicial da nossa pesquisa, então ainda está nessa fase de caracterização do padrão esperado, né? Do padrão típico do corredor, para então conseguir fazer inferência sobre alterações. Acredito que seja concluído por volta de 2 a 3 anos, né? E posteriormente a gente pretende sim responder, pelo menos parcialmente, algumas questões, entender melhor, por exemplo, o efeito do envelhecimento biológico no nosso padrão de locomoção. A partir do entendimento de qual é o padrão típico esperado, sim, a gente poderia fazer inferências a partir disso de que desses desvios, possíveis desvios nesses padrões de movimento e fazer associações tanto com lesões ou associações do ponto de vista de ajudar no desempenho, né, dessas pessoas. Não só pessoas praticantes de atividade física ou esporte, mas também pessoas com deficiência, né? E a partir de orientações conseguir melhorar de repente a estratégia com que elas se movimentam ou executam os seus movimentos. Existem muitas patologias que podem causar algum problema de válvula. Tem crianças que nascem com 2 folhetos só, e daí isso atrapalha o funcionamento. Tem crianças, principalmente em países que são em desenvolvimento, que elas têm febre reumática e daí causa um problema também na válvula, uma das consequências da doença. O importante frisar também que esse dispositivo aqui, ele não vai ficar assim para sempre, né? Ele é de um material que vai sendo degradado e o tecido vai crescendo. Então, no final, não vai ter mais material, vai ter só tecido, vai ter só a válvula normal. Então, ele não precisa durar para sempre, que nem as outras válvulas, entendeu? A gente pretende aprimorar as técnicas utilizadas, o design, a caracterização química, mecânica, e daí depois a gente passa para a parte de esterilização, e daí depois disso a gente vai verificar o comportamento biológico. São anos e anos de pesquisa que, assim, eu já entrei nessa sabendo que eu não ia sair daqui do mestrado ou do doutorado com um produto para vender. Que, vamos fazer teste clínico já. Isso é uma coisa que demora bastante tempo. Pesquisa realmente é paixão mesmo. Quem está aqui, quem continua mestrado, doutorado, é porque gosta mesmo de ficar aqui, gosta de fazer isso. Assim, não sei se eu seria uma boa professora, ficaria só talvez com pena dos meus alunos. Eu olhei pra ele, não quis olhar pra você, porque senão ia ficar muito ali, né? Contar um pouco o que a gente faz aqui dentro dessas paredes, né? Eu acho que vai ter que fazer de novo algumas coisas, né?